onde eu vou comentar sobre um protocolo conhecido como PPP, o Point-to-Point Protocol, ou traduzindo para o português, é como se eu dissesse que eu tenho um protocolo ponta a ponta, um protocolo ponto a ponto. Vamos explicar melhor isso. A ideia do PPP, do Point-to-Point Protocol, é justamente para estabelecer um tipo de conexão direta entre dois pontos de conexão. Por isso, é um protocolo ponto a ponto. É muito a ideia desse tipo de protocolo nas provas de concurso, está muito ligada àquelas antigas conexões de escadas. Vamos explicar por que isso. Ele permite, esse protocolo, a configuração de um endereço de rede temporário para aquela conexão com a internet que está acontecendo, certo? Ele é um protocolo que é orientado a byte e que vai oferecer a funcionalidade de encapsular os pacotes IPs em frames PPP que vão trafegar em uma linha de escada. Inclusive aqui eu trouxe uma imagem para vocês compreenderem um pouquinho melhor isso. Olha só. Tenta imaginar a ideia de uma conexão de escada tradicional, onde nós tínhamos aqui o servidor, por exemplo, do provedor, aqui a estação de trabalho do usuário, e aqui eu tenho um canal PPP multilink. Nem sempre ele precisa ser multilink com mais de um link, né? Mas esse aqui é um canal PPP multilink, certo? Com mais de um link. E aqui então, como esse aqui está usando mais de um link, nós temos aqui o modem, e aqui no servidor nós também temos o modem. Modem, lembrando, é um equipamento capaz de modular, demodular um sinal, para converter, por exemplo, um sinal de analógico em digital e digital em analógico, isso principalmente na época dessas conexões de escadas tradicional, do tipo dial-up que muito se utilizava. Então, a ideia do modem aqui, pessoal, é só ser um conversor de sinal. A partir daí entra em cena o protocolo PPP, justamente para estabelecer essa conexão direta entre esses dois modems aqui. No caso aqui, claro, nós estamos usando um canal múltiplo de um multilink de PPP. Nem sempre precisa ser multilink, pode ser um link só. E então é isso que permite a conexão dessa estação de trabalho com o servidor lá. O modem faz a conversão e o protocolo PPP é quem estabelece de fato essa conexão, certo? Então vamos ler ali bem atentamente. No modelo de referência conhecido como OSI ISO, que é um modelo de 7 camadas de abstração para as redes, é muito comum as provas de concurso perguntarem quais são as camadas que o protocolo PPP pode operar. E ele é um protocolo de linha de escada, como eu disse, de conexão de escada, que opera nas camadas física e de enlace. Então, se uma prova perguntar e sugerir dentro daquelas camadas de rede onde opera o protocolo PPP, ele pode operar, como eu disse, na camada física e também na camada de enlace. Então, duas camadas aí para esse protocolo. Vamos então resolver questões de provas de concurso para entender como isso de fato cai nas provas. Acompanha comigo essa questão da Sesgan Hill que disse assim: o PPP, o Point-to-Point Protocol, é um protocolo orientado a byte que oferece a funcionalidade de: letra A, realizar controle de fluxo de links discados. Bem, ele não faz o controle, né? Ele estabelece a conexão. B, trabalhar na apresentação e na aplicação do modelo OSI. Não, acabamos de ver quais são as camadas que ele trabalha, né? Encapsular pacotes IP em frames PPP para tráfego em linha de escada. Isso é muito importante lembrar, pessoal. O que o protocolo PPP faz é justamente encapsular o que a gente chama de pacotes IP, que são os pacotes que vão circular na internet, em frames PPP para tráfego em linha de escada. É como se eu te dissesse que a princípio nós temos trafegando na internet o que a gente chama de pacotes IP, mas a gente precisa converter isso em frames PPP para trafegar nessas linhas de escadas. E essa é a grande função do protocolo PPP, do protocolo Point-to-Point Protocol. Encapsular os pacotes IPs em frames PPP para tráfego em linha de escada. Letra C de Canadá é a resposta correta. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo. Tendo como foco o modelo de referência OSI ISO, o Point-to-Point Protocol, PPP, é um protocolo de linha de escada que opera nas seguintes camadas. Lembra quais são as camadas que eu citei aqui que ele opera? Dentre as 7 camadas do modelo ISO OSI, o protocolo PPP opera na camada física e na camada de enlace. Quer dizer, ele opera em 2 camadas do modelo OSI, que é um modelo de 7 camadas. Não esquece mais, para efeito das provas que adoram pedir quais são as camadas que opera o PPP. Já sabemos que é a camada física e de enlace. Vamos resolver mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo. Julgue o item a seguir a respeito de redes de computadores.
PPP, o Point-to-Point Protocol, é um protocolo de comunicação que permite a configuração de um endereço de rede temporário para conexão com a internet. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. O protocolo Point-to-Point, ele estabelece sim uma configuração de um endereço temporário para conseguir conexão com a internet, principalmente quando a gente tem que trafegar dados em linhas discadas. Portanto, certíssimo também aqui essa questão.